Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Estão bem? Espero que sim. Com a Pro está tudo bem, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje a nossa aula é de português. Mais tarde eu vou postar a correção da aula anterior e hoje nós vamos terminar a nossa apostila de português. Nós vamos fazer da página 65 a 76. Aí nós terminamos o conteúdo de português hoje, ok, crianças? Aproveitar fazendo a leitura, explicando para vocês. E eu espero que vocês consigam fazer sem dificuldade, porque é uma matéria muito tranquila, tá? Um conteúdo muito tranquilo. Então, vamos lá hoje, a partir da página 65, né? Porque a página 63, que fala do manual de jogos, e vai até a 64, como a Pro explicou no vídeo anterior, nós vamos fazer isso em sala de aula, nós vamos fazer o manual em conjunto, ok? Então, página 65, de palavra em palavra, uso de agem. Uso de agem. Começa aqui com um diálogo, né, entre a Marina e a Emília. Aí a Marina diz assim: a contagem do dinheiro é muito importante no jogo Banco Imobiliário Júnior. Aí a Emília diz: no Inventando Histórias, meus cenários preferidos são aqueles com muita folhagem, tá? Aí o número 1. O que as palavras destacadas nas falas de Marina e Emília têm em comum? Olha as palavras destacadas de Marina e Emília: contagem e folhagem, né? Então, o que elas têm em comum? Ok? 2. Complete cada espaço com uma das palavras destacadas nas falas acima. Então, nós temos o tracinho, aí a afirmação: é o resultado da ação de contar. Ponto. Tracinho, de novo, para colocar a palavra: é um conjunto de folhas. Ponto. Você percebeu? Contar é ele é verbo ou substantivo, contar, ao qual está relacionado o verbo ou substantivo, contagem, né? Aí vocês vão preencher. Contar, ele é um verbo ou um substantivo? E contagem, é um verbo ou substantivo? Você sabia? Quando usamos a terminação agem, modificamos a classe gramatical das palavras. Terminações que fazem isso são chamadas de sufixo, tá? Então, as terminações que fazem essa alteração nas palavras são chamadas de sufixo. Nós já aprendemos isso no uso do ex e exa, que está lá na página 30, olha só. Página 30. O uso do ex-exa com S, ex-exa com Z, né? Então, aí nós estamos aqui. Os adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, né? E nós temos aqui na página 31, olha só, as terminações ex e exa são utilizadas para indicar a origem de pessoas ou objetos. E nós temos aqui, olha aqui, que nós respondemos no 3, né? No 1, vamos primeiro no 1. Japão, japonês, o menino é japonês, o masculino e feminina, japonesa. Tá vendo que o exa modificou, né, a terminação do Japão. Então, eles são chamados também de sufixo,
Igual aqui, ó, agem, ex e esa. E na questão 3, olha lá, Massaru é muito esperto. Aí ele diz, eu tenho esperteza, né? Então, também fez a modificação ao final das palavras. E são chamados de sufixo, ok? Aí nós vamos para a página 46. De palavra em palavra, uso de oso e osa, né? O uso de oso e osa. Também teve as terminações oso e osa. Os adjetivos com as terminações oso e osa, seguidas de ou não de S, tem o sentido de existência ou posse, né? Então, nós já fizemos aqui, olha, aqui é o sufixo oso e osa, porque ele também está modificando as terminações das palavras. Então, olha quantos sufixos nós já aprendemos, ex e esa, os e osa, e agora vem o agem, né? Então, vamos ver se vocês entenderam. Questão número 3. Vamos ver se você entendeu? Escreva o verbo que está relacionado a cada um dos substantivos abaixo. A. Postagem. É o resultado da ação de... Qual o verbo? B. Lavagem é o resultado da ação de... Qual que é o verbo, né? Desse substantivo? Lavagem. C. Secagem é o resultado da ação de... Qual o verbo que deu origem a esse substantivo secagem? D. Hospedagem é o resultado da ação de... E. Passagem é o resultado da ação de... Ok? Muito simples. Então, vocês vão escrever o verbo que está relacionado com cada um desses substantivos. Postagem, lavagem, secagem, hospedagem e passagem. Aí, vamos para a página 66. Página 66. Agora, note que folha é um verbo ou substantivo ao qual o verbo ou substantivo folhagem está relacionado, né? Então, aqui agora note que folha é um ao qual o folhagem está relacionado, tá? Então, entre parênteses, tem verbo e substantivos. 4. Relacione as palavras ao significado adequado. Então, aqui nós temos plumagem, linhagem, pelagem. E nós temos aqui o significado: conjunto de pelos que cobrem o corpo dos animais mamíferos, conjunto de penas ou plumas, e conjunto de gerações de uma família. Então, vocês vão ligar as palavras ao seu significado adequado. 5. Substitua os trechos destacados nas frases pelos substantivos com o sufixo agem, abaixo. Então, nós temos aqui o substantivo ramagem, bobagem, estiagem e porcentagem. Então, vocês vão substituir os substantivos com o sufixo agem, tá? Nos trechos destacados. Alternativa A. Anita explicou a Otávio que ter medo de perder é uma coisa boba. Qual substantivo vai substituir aqui? Coisa boba? B. Emília tem muita dificuldade com cálculos de percentual. Por isso, seu pai sempre procura elaborar desafios para que ela possa treinar. E esse percentual, vocês vão substituir por qual substantivo ali em cima, né? C. A vovó Ieda gosta de bordar ramos e folhas em seus trabalhos manual. Então, a vovó Ieda gosta de bordar o quê? Qual desses substantivos que vai entrar aqui para substituir ramos e folhas? E B, D.
O Urbano ficou sabendo pelo noticiário que estamos em um período de tempo seco e sem chuva. Então, estamos em um período do quê? Qual desses substantivos vai substituir tempo seco e sem chuva? Ok? Muito simples, né, crianças? Página 67, na ponta da língua. Na casa de jogos, a partida de Banco Imobiliário Júnior continuava disputada. Otávio percebeu que não havia recebido o pró-labore a que tinha direito por ter passado pela casa Início e reclamou com Emília, que era a banqueira. Para evitar discussões, a atendente da casa de jogos aproximou-se da mesa das crianças, pedindo que relessem o manual de instruções e prestassem mais atenção na partida. Aí Otávio diz: a senhora tem razão. Você não é a única culpada. Eu também esqueci de cobrar o dinheiro. Desculpe. Ele pedindo desculpa para Emília. 1. Observe a cena acima e responda ao que se pede. A quem? Alternativa A. A quem Otávio se dirigiu com mais respeito? A quem Otávio se dirigiu com mais respeito? Quando ele diz, a senhora tem razão, ele se dirigiu com mais respeito à atendente ou à Emília? B. Com que pessoa Otávio parece estar mais familiarizado? No segundo quadrinho, ok? Com que pessoa? 2. Reproduz a seguir a palavra usada por Otávio para se referir à atendente e a Emília no seu pedido de desculpas. Bom, então aqui na página 67 nós demos a introdução aos chamados pronomes de tratamento, né? Olha aqui, criança. No Brasil, ao interagirmos com pessoas do dia a dia, com os amigos, com a família, né? Com essas pessoas, empregamos diferentes tipos de formas de tratamento de acordo com o grau de familiaridade que temos com os interlocutores. Então, nós estamos entre amigos, né? Nós estamos, vocês entre os amigos. Qual o pronome de tratamento que você se refere ao seu amigo? Você, né? Aí, os pronomes você e vocês são empregados no tratamento familiar, ou seja, são usados em relações em que há mais intimidade entre os interlocutores, enquanto os pronomes senhor, senhores e senhora, senhoras são empregados em situações em que não há tanta intimidade, isto é, são empregados no tratamento cerimonioso. Então, quando eu me refiro aos meus amigos, vocês se referem aos amigos, é você, vocês, né? E agora, quando você não tem tanta intimidade, ou por uma questão, a questão de respeito, né? Chamar a mãe de senhora. Mãe, a senhora pode? Mãe, a senhora quer? Pai, o senhor, né? Então, ou com a professora, a Dani, a Procíntia, né? Com os mais velhos, que as crianças se referem a senhor, senhora, os senhores, né? Esses são pronomes de tratamento. Os pronomes senhor, senhores e senhora, senhoras são usados também com uma forma, tá vendo? Respeitosa de interagir com pessoas mais velhas, mesmo que tenhamos intimidade com elas. Eu tenho intimidade com a minha avó, eu tenho intimidade com meu tio adulto, eu tenho intimidade com a minha mãe, com meu pai, só que é uma forma respeitosa, esse pronome de tratamento, senhor, senhora, ok?
Então, aqui no 2, o exercício está na página 68. Reproduza a seguir a palavra usada por Otávio para se referir à atendente e à Emília no seu pedido de desculpas. Aqui nós temos a atendente e temos a Emília. Ok? Então, aqui, o Otávio se dirigiu, se referiu à atendente, chamando a atendente do quê? Vocês vão colocar aqui no quadrinho da atendente. E a Emília? Ele se referiu a Emília como? Qual o pronome de tratamento que ele usou para falar com a Emília? Aí vocês vão colocar no quadrinho da Emília. Aí, aqui na página 68, exercício 3. Você já aprendeu que uma das funções dos pronomes é substituir nomes nas frases em que são empregadas. Para comprovar essa característica, reescreva as falas de Otávio trocando os pronomes senhora e você pelos nomes das pessoas com quem ele falou. Então, aqui, a senhora tem razão. Esse senhora, vocês vão substituir pelos pronomes, né? Trocando, né? Os pronomes senhora pelo nome da pessoa com que se falou aqui na página 67, tá? O Otávio estava falando com quem? Na página 77, o primeiro quadrinho. E depois, você não é a única culpada. Esse você, ele se referiu a quem? Esse pronome você estava sendo referido a quem? Ok? Aí vocês reescrevam as frases. As palavras que uma pessoa utiliza para se dirigir às outras e que indicam uma relação de proximidade ou de respeito são chamados de pronomes de tratamento, ok? Então, quando as palavras que a gente utiliza para se dirigir às pessoas, né, seja aquela que eu tenho aquela proximidade ou que o respeito, são chamadas de pronomes de tratamento. 4. Os pronomes de tratamento você, senhor e senhora são mais conhecidos. Anote a seguir qual deles você utiliza para se referir. Aí temos 6 frases, 5. Aos colegas da classe, vocês usam o que pronome de tratamento? Aos professores, que pronome de tratamento? Aos seus pais, aos seus irmãos ou primos, ao diretor da sua escola. Então, qual dos pronomes de tratamento você vai usar para se dirigir a estas pessoas que está falando aqui? Ok? Aí é resposta pessoal, cada um faz a sua. O pronome de tratamento você é empregado nas referências a pessoas próximas, como amigos ou familiares. Os pronomes senhor e senhora são utilizados quando nos dirigimos a pessoas conhecidas que desejamos tratar com respeito ou com as quais não temos intimidade. Ao ler o cardápio de jogos, Emília ficou curiosa com um jogo de investigação chamado Descubra o Ladrão. Segundo a sinopse, ele desafia os participantes a seguir pistas e reunir provas suficientes para descobrir qual das autoridades presentes em uma festa havia roubado uma joia muito valiosa. Quando descobrisse quem era o ladrão, o jogador deveria dar voz de prisão de acordo com a posição da pessoa acusada. Olha aqui. O que significa dar voz de prisão? Significa, ao flagrar um delito, anunciar ao infrator: você está preso em nome da lei. É um jogo que trata disso, né? Também é o Detetive 3D. Jogo Detetive também tem essa mesma linha de raciocínio. O jogo também é
você seria um detetive para descobrir a coisa, né, que está lá encoberta, a coisa errada, seja o roubo, né? Ó, na página 69, Emília questionou se existem maneiras de se dirigir às pessoas ilustres. A atendente ouviu a pergunta da menina e disse que existem diferentes pronomes de tratamento. Veja-os abaixo. Ó, aqui ao lado do que a Emília questionou, da fala dela, ó aqui o jogo Descubra o Ladrão. Vocês já conhecem? Alguém já jogou esse jogo? Ó, agora vamos aqui ver os pronomes pessoa a quem se refere. Então, os amigos, né, a gente se referem ali, pessoas íntimas, né, de você. Quando eu quero, tenho um respeito pela pessoa, por mais que ela seja íntima, ou uma pessoa que não seja íntima, eu vou me dirigir como senhor, senhora, ok? Mas agora, a curiosidade da Emília é de que maneira ela deve se dirigir para pessoas ilustres. Vamos ver. Olha aqui. Pronome de tratamento Vossa Excelência. A pessoa que ele se refere, altas autoridades em repúblicas. O presidente da república, os ministros, senadores e deputados. Para eu me dirigir ao presidente, ministros, senadores e deputados, o pronome de tratamento que eu vou utilizar é Vossa Excelência. E Vossa Senhoria? Para funcionários públicos e autoridades militares, secretários, tenentes, capitães e coronéis. Então, para eu me dirigir aos funcionários públicos e autoridades militares, secretários, tenentes, capitães e coronéis, eu me dirijo como Vossa Senhoria. E Vossa Santidade? Maior autoridade católica, que é o Papa. E Vossa Eminência? Autoridades religiosas católicas, os cardeais. E Vossa Majestade? Autoridades maiores em reinos e impérios, reis, rainhas e imperadores, Vossa Majestade. E Vossa Alteza? Filhos de monarcas e pessoas com títulos de nobreza, príncipes, princesas, duques e duquesas. E Vossa Magnificência? Autoridade maior em universidade, os reitores das faculdades. Ok? Então, são os pronomes de tratamento para essas pessoas ilustres. 5. Olha lá. Escreva frases com os pronomes que os jogadores devem usar para acusar as autoridades no jogo. Siga o modelo fornecido pela atendente. Olha aqui a atendente. Para acusar o presidente, por exemplo, vocês devem dizer: Vossa Excelência está preso. Ok? Aí aqui a Emília está pensando como ela vai se dirigir ao coronel para dizer que ele está preso. Então, vocês vão usar o pronome de tratamento, de acordo com a tabelinha ali em cima, para Emília dizer ao coronel que ele está preso. E o Otávio está aqui pensando no reitor da faculdade, da universidade. Como ele vai dizer para o reitor, você está preso? Qual pronome de tratamento ele vai usar? Ok? É só olhar na atividade aqui no quadrinho acima. Ok? Aí nós vamos continuar essa atividade aqui. Aqui, a Emília está novamente pensando em quem? No Papa. Como ela vai dizer para o Papa? Você está preso. Qual o pronome de tratamento? E o Massaru está pensando no rei. Como ele vai dizer para o rei? Você está preso. Que pronome de tratamento nós vamos usar aí, tá? De acordo com a tabelinha que nós lemos acima. No mundo digital, produzindo um tutorial de jogos em vídeo.
Otávio contou para a turma que ele conheceu alguns jogos de tabuleiro por meio de vídeos de tutoriais na internet. Marina diz assim: minha mãe grava tutoriais de culinária, mas eu nunca vi um de jogos, Otávio. Aí Otávio responde: eles são muito interessantes. Que tal gravarmos um tutorial para ensinar outras pessoas a jogar os jogos que conhecemos aqui? Ele faz uma pergunta para a Marina. Todos adoraram a ideia de Otávio. Que tal você e sua turma também produzirem um tutorial desse tipo? Siga as dicas descritas nas etapas de produção. Então aqui vamos ver quais são as etapas de produção para se fazer um tutorial de um jogo em vídeo. Bom, primeira etapa. O professor apresentará um tutorial em vídeo de um jogo. Você e seu grupo deverão assisti-lo com atenção. Segunda, vocês então deverão definir o jogo que servirá de base para a produção do vídeo. É importante levar em consideração a opinião de todos os colegas do seu grupo. Terceira, pense sobre o vídeo que vocês vão produzir. Qual é o objetivo dele? Para quem ele está sendo feito? Como será filmado? É importante pensar nesses aspectos antes de ligar a câmera e dizer ação. Numa folha, faça um roteiro, isto é, uma relação de todos os passos necessários para a execução do seu vídeo. Pense em detalhes como o que cada integrante falará sobre o jogo, em que lugar o tutorial será filmado e o tipo e o posicionamento da câmera, os materiais necessários, a iluminação do local, etc. Quarta, após planejar, é hora de executar. Com a câmera do celular, grave o tutorial do jogo escolhido. Depois, seu professor definirá a forma de entrega e a plataforma digital em que os vídeos serão divulgados. Bom, aqui vai ser uma atividade valendo nota, né? Que vocês vão fazer de português, tá? Nós não tivemos nenhuma atividade ainda de português, né? Nenhum trabalhinho. Então, esse aqui vai ser dado como um trabalho. A sugestão de vídeo para vocês estarem vendo um tutorial é Aprenda a Jogar Ludo. Está disponível no Piaget. Nesse vídeo, observamos crianças montando um tutorial oral com instruções para o jogo Ludo, jogo de origem indiana, muito conhecida no Ocidente. Só que aqui a Pro vai estar mandando à parte um comunicado sobre esse trabalho de português que vocês vão produzir um tutorial de vídeo, tá? Então eu vou estar mandando para vocês, vou mandar o link certinho do vídeo para vocês acessarem e ver como que faz, tá? E vai ser um trabalhinho muito legal, valendo nota. Pro, mas eu tenho vergonha, eu não consigo me gravar. Então, deixa eu contar um segredo para vocês. A Pro também morre de vergonha. E quando a Pro começou a fazer essas aulas em vídeo, eu gravava 4, 5, 6 vezes e voltava atrás porque assim eu via que eu não estava conseguindo. A Pro também não gosta de câmeras. A Pro não gosta de fotos, né? Mas a Pro teve que vencer foi um desafio para a Pro, né? Tive que vencer, né? Então, vocês, queridas crianças, também, tá? Esse tutorial, vocês vão gravar um vídeo fazendo um tutorial de jogo, mas não se preocupe hoje, eu vou ainda montar essa atividade e mando para vocês, mando para os pais para estar sabendo, ok? Como fazer, ok, crianças? Então, vamos seguir na página 71, aprendendo o valor das coisas. Troco ou conserto. Depois de jogar Banco Imobiliário Júnior com os amigos na casa de jogos, Massaro
pediu à sua avó o mesmo jogo de presente, para que pudesse jogá-lo com sua família. Mas na hora de abrir a embalagem, ele percebeu que uma parte do tabuleiro veio rasgada. Olha o Massaro aqui. Acho que teremos de comprar um jogo novo, já que não é possível brincar sem o tabuleiro. Aí, a atendente responde para ele: antes de comprar outro igual, temos de verificar com o fabricante se é possível fazer a troca ou o conserto do tabuleiro. Massaro verificou que seu jogo foi comprado há uma semana e que o prazo de garantia dado pelo fabricante é de 3 meses. Nesse caso, o fabricante é obrigado a fazer o conserto ou a troca do produto. O que o fabricante é obrigado a fazer? Consertar ou trocar o produto? Bom, crianças, vocês entendem, já ouviram falar nessa garantia que os produtos, quando a gente compra, tem? Olha aqui, a garantia de um produto é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e independe de previsão em contrato. A lei garante e ponto. Assim, o consumidor tem 30 dias para reclamar de problemas com o produto se ele não for durável, exemplo, um alimento, ou 90 dias se for um produto durável, tá? Olha aqui, lembra que nós estudamos lá sobre o descarte, né, de produtos, que muitas coisas são descartadas de maneiras irregular, ou só pelo simples fato, eu tenho um celular, mas eu quero um mais avançado que ele, e de repente eu vou lá e descarto esse antigo e compro um novo, né? Então aqui, olha, o descarte de produtos quebrados que poderiam ser utilizados caso fossem consertados, gera o acúmulo de lixo, o que causa grandes problemas para a sociedade e o meio ambiente. Então, às vezes é mais fácil eu descartar aquele meu produto por um defeito do que mandá-lo para uma autorizada para consertar, né? E isso no montante, vamos falar em nível nacional, né? Brasil, isso é em todos os estados, as pessoas, muitas delas têm esse hábito, né? O que tá mais velhinho, mais usado, eu vou descartar. Eu não vou consertá-lo e compro um novo. E muitas vezes o descarte é feito de maneira irregular, o que vem causar grandes problemas para a sociedade, para o meio ambiente. Então aqui, olha, Massaro verificou que ele tinha comprado o jogo há uma semana e que o prazo de garantia dado pelo fabricante era de 3 meses. Nesse caso, o fabricante é obrigado a fazer o conserto ou a troca do produto. O que vocês acham? Resposta pessoal. Vamos para a página 72. E por falar nisso, ainda existem jogos para meninos e jogos para meninas? O Massaro está falando para a Marina. Eu sempre brinco com um jogo parecido com este. Você conhece essa versão, Marina? Que legal, Massaro. Eu não conhecia, mas porque esse jogo aparece na página de jogos para meninos. Massaro mostrou a Mariana uma versão digital de um jogo de investigação do qual se lembrou ao jogar Descubra o Ladrão. Então ela está questionando por que ele aparece na página de jogos para meninos. Aí vamos lá. 1. Você já viu sites de jogos, lojas e aplicativos ou mesmo lojas físicas que separam os jogos por gênero, ou seja, masculino meninos, feminino meninas?
O que você acha dessa separação? Comente com os colegas e o professor as experiências que vocês já tiveram. Então, essas classificações que aparecem nos jogos, né? Ou esse jogo é para menino, esse jogo é para menina, elas não respeitam as escolhas individuais, tá? Então, elas não estão respeitando as escolhas individuais, porque os meninos e as meninas podem brincar juntos sem problema algum, independente desse jogo, né, do jogo. Então, assim, sendo o jogo escrito para menino ou para menina, eu vou jogar esse jogo porque eu sou menina, meu irmão não vai. Não, vocês podem jogar junto também, ok? 2. Veja alguns jogos que Massaro e Marina jogam no computador ou no celular. Circule aqueles que vocês gostariam de conhecer. Depois, seu professor verificará os jogos que mais se destacam entre a turma. Então, vocês vão circular aqui quais dos jogos vocês gostariam de conhecer ou, de repente, já até conhecem. Página 73. Na sua turma, meninos e meninas escolheram jogos iguais? O que você pensa sobre isso? Ó, Massaro. A divisão de jogos para meninas e jogos para meninos não corresponde à realidade, pois cada pessoa tem as suas preferências. Aí, a Marina, né? Ela diz, vamos lá, além disso, os jogos são feitos para divertir e não para nos dividir. Toda criança deve e pode escolher brincar com o que quiser, ok? Então, nós vamos entrar para a parte do exercitando e vamos finalizar a apostila de português. Exercitando. 1. Quando experimentou o jogo Dixit, Emília achou muito difícil a regra de descrever as cartas com uma palavra só e foi procurar no manual de instruções do jogo se havia outra forma. Aí aqui tem o manual de instruções de Dixit. Preparação para a partida. Cada jogador deve escolher uma peça de coelho e colocá-la na casa do tabuleiro com o número 0. Embaralhe as cartas e distribua 6 para cada um. As cartas restantes ficam no centro da mesa. Todos devem pegar fichas de votação do número 1 até o número total de jogadores. Andamento da partida. No primeiro turno, um dos jogadores será o narrador. Ele deve escolher uma das 6 imagens que tem na mão e, sem mostrar a carta aos demais jogadores, dizer em voz alta uma palavra ou uma frase associada a essa imagem. A descrição pode ter formas diferentes. Apenas uma palavra, muitas palavras ou apenas um som. Também é possível dizer uma frase inventada ou uma citação. Depois de ouvir a descrição feita pelo narrador, os outros jogadores escolhem entre as 6 cartas que possuem a que acreditam melhor representar a descrição ouvida, no caso, pelo narrador. Cada jogador dá essa carta ao narrador e sem mostrá-la aos outros. O narrador junta as cartas escolhidas, mistura todas e coloca-as na mesa com a ilustração para cima, uma ao lado da outra. A carta mais à esquerda é o número 1 e assim por diante. Então, tá aqui. O que é citação no glossário? Uso de frase ou texto escrito por outra pessoa, tá? Então, tá aqui o manual de instrução do Dixit. Aí, nós vamos para a página 74. Aí nós temos aqui a continuação do manual de instruções. Então, tem aqui 4 cartinhas numeradas, né, de 1 a 4. A votação. O objetivo dos jogadores é encontrar a carta do narrador entre as cartas reveladas. Cada jogador, com exceção do narrador, vota secretamente na carta que acredita ser a do narrador. Para votar, eles escolhem a ficha com o número da carta que acreditam ser a certa e colocam-na sobre a mesa, com o verso para cima.
Quando todos tiverem votado, os votos são revelados e o narrador aponta a própria carta para descobrir quantos jogadores acertaram. Como é feita a contagem de pontos? Se todos acertarem qual é a carta do narrador, ou se ninguém acertar, ele não marca ponto e os demais jogadores ganham 2 pontos cada um. Caso apenas alguns jogadores acertem a carta do narrador, ele marca 3 pontos, assim como aqueles que acertaram a sua carta. Adicionalmente, cada jogador, com exceção do narrador, marca 1 ponto para cada voto na carta que colocou na mesa. Os jogadores devem avançar seus coelhos para o número de casas correspondente aos pontos alcançados. Fim do turno. O jogo termina quando a última carta é comprada. Se você acumular o maior número de pontos ao longo da partida, será o vencedor. Então, esse aqui é o manual de jogos do Dixit. Alternativa A. Emília descobriu que as cartas podem ser descritas por meio de uma só palavra, um som, uma frase ou uma citação. Veja as descrições feitas pelos jogadores e classifique-as de acordo com as palavras sublinhadas. Miau, espelho, espelho meu, fugindo de casa, inverno. Vocês vão aqui sublinhar, né? Vão classificar as palavras, né? De acordo com as palavras sublinhadas. De acordo com o que fala aqui, olha. No andamento da partida. A descrição pode ter formas diferentes, né? Na página 73. Apenas uma palavra, muitas palavras ou apenas um som. Também é possível dizer uma frase inventada ou uma citação. Então, vocês vão dizer, miau é o quê? Espelho, espelho meu, fugindo de casa e inverno, ok? B, página 75. Explique qual é a função do narrador do jogo em cada rodada. Então, vocês vão olhar aqui no manual de instruções e vão escrever qual que é a função do narrador. C, o manual de instruções do jogo Dixit também foi dividido em tópicos. Eles estão organizados de acordo com a ordem das ações dos jogadores nas partidas? O manual foi dividido em tópicos. Esses tópicos, ele está na ordem correta de que nós vamos jogar, de que os jogadores vão jogar, tá? Aí vocês vão responder se ele está na ordem ou não. 2. Releia o tópico fim do turno no manual de instruções da atividade 1. Fim do turno, página 74 do manual. A. Retire dele um pronome de tratamento. Tópico fim do turno, vocês vão retirar um pronome de tratamento. B. Que característica da linguagem do texto pode ser percebida por uso do meio desse pronome? Que característica da linguagem do texto pode ser percebida por meio do uso desse pronome que você tirou, ok? Esse pronome, tá? Em que caso eu uso ele, né? A gente já estudou aqui nas páginas anterior. 3. Alguns dias antes de convidar os amigos para a sessão de jogos, Marina conversou com algumas pessoas a respeito dos planos para o fim de semana. Complete as falas dela com os pronomes você, senhor e senhora, de acordo com as condições de uso de cada um deles. O diálogo da Marina né, e da Emília. Diálogo da Marina e da Emília. Marina está dizendo para a Emília: quer ir brincar lá em casa amanhã? Que pronome de tratamento ela usou? Agora a Marina está dizendo para o pai de Massaro: deixa o Massaro ir brincar na minha casa? Que pronome de tratamento ela vai usar para se referir ao pai de Massaro? Aí
A Marina está falando com a professora. Professora, sabe se Otávio, a Emília e o Massaro gostam de jogar jogos de tabuleiro? Que pronome de tratamento você vai usar para ela se dirigir à professora? E, enfim, Marina vai fazer uma pergunta para Otávio. Otávio, tem algum compromisso nesse fim de semana? A Otávio, ela vai se referir com qual pronome de tratamento? Simples, simples, né, crianças? E vamos passar para a última página de português da apostila do primeiro bimestre, ok? 4. Na volta para casa, Massaro viu fotos de autoridades em uma revista e lembrou-se dos pronomes de tratamento usados para se dirigir a cada uma delas. Mostre que você também lembra e escreva frases como se estivesse falando com cada pessoa abaixo. Não se esqueça de usar o pronome correto. 1. Vocês vão fazer uma frase para o Papa Francisco. No 2, para a Rainha Elizabeth II da Inglaterra. E no 3, a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Tá? Então, vocês vão fazer uma frase lembrando, né? Pode consultar naquela tabela qual o pronome de tratamento que você vai usar para o Papa Francisco, qual o pronome de tratamento para a Rainha Elizabeth II da Inglaterra e qual o pronome de tratamento para a primeira-ministra alemã Angela Merkel. Bom, crianças, exercício 5 e último. Escreva nos espaços correspondentes os verbos que estão relacionados às palavras destacadas em cada frase. Massaro quer ser astronauta, por isso sempre assiste a vídeos de decolagem e aterrissagem de foguetes. Quais são os verbos correspondentes à decolagem e aterrissagem? B. Emília lê muitos livros porque sabe que isso ajuda muito na aprendizagem da escrita. Verbo correspondente à aprendizagem. C. O pai de Marina acompanha jogos de futebol e, algumas vezes, critica a arbitragem dos campeonatos. Qual que é o verbo correspondente à palavra destacada, arbitragem? E D. Na Escola Mundo Mágico são realizadas ações que promovem a importância da reciclagem. Qual o verbo que está relacionado à reciclagem? Ok, crianças? Então, aqui nós terminamos português do primeiro bimestre. Como eu falei, ao passarmos pela página 70 e o início da página 71 no Mundo Digital, eu vou passar para vocês, hoje à tarde ainda, né, a descrição do trabalho que vocês vão fazer produzindo um tutorial de vídeo, um tutorial de jogo em vídeo. É o primeiro e único trabalho de português, tá? Por onde não passou nenhum. Eu vou falar como eu quero que seja feito, seguindo esses passos, né? E vocês vão estar fazendo, vão ter que vencer, como que fala, o sentimento da vergonha. A Pro já venceu. Eu já passei por cima, eu também sentia muita vergonha de fazer vídeo e agora eu estou fazendo vídeos todos os dias. Então, vocês vão também ter que vencer isso, tá? Vai ser valendo nota, mas a Pro vai passar separado. Eu vou digitar certinho no Word o que é para ser feito, os passos que vão ser tomados e mando para vocês. Então, boa atividade para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, manda um WhatsApp para a Pro. Pode fazer uma chamada de vídeo também, não tem problema. E fiquem aguardando que eu vou mandar a correção da aula da semana passada de português. Beleza, crianças? Boa atividade, beijos, amo vocês. Até mais.